Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem. Sou eu, Marcos, professor de História. Bom, eu tô aqui para falar para vocês sobre o feriado que tá vindo aí do 15 de novembro, né, que é o feriado da Proclamação da República. E algumas coisas bem interessantes sobre o processo de proclamação da República que geralmente às vezes você nem sequer vê em sala de aula. Dom Pedro II já estava há um bom tempo na administração do Brasil, né? Ele era o imperador, né? Ele tinha os poderes moderador, né? O poder executivo, legislativo, judiciário, né? Ele era o imperador da época. Dom Pedro II nunca buscou perseguir seus inimigos políticos, tá? Então ele era bem democrático nesse sentido. E a galera já estava começando a ter umas críticas. Então a galera já se junta ali em São Paulo, na Convenção de Itu, né? Na Convenção de Itu, que começa ali a ter as primeiras ideias republicanas. Vale lembrar que São Paulo era o grande marco do ciclo do café, né? Então tem começo das ideias republicanas ali na década de 1870, né? Então tem manifesto republicano e tudo mais. Então começa a ter alguns problemas para o Dom Pedro II aqui, tá? O primeiro que eu vou citar aqui para vocês é a crise com a igreja, tá? A igreja, a gente sabe que lá desde o Dom Pedro I, que teve o padroado, o Beneplácito, né, que a igreja vira quase um braço do Estado, então as ordens do Vaticano deveriam ter apoio do Dom Pedro II, né, deveriam ter apoio do imperador. Então, o Papa, na época, ele quis expulsar os maçons da igreja. Dom Pedro II falou, não quero arrumar essa confusão, Então, ele queria que não fosse expulso, né? Só que alguns padres falaram, não, nós temos que acatar ordens do Vaticano, nós não vamos obedecer às ordens de Dom Pedro II, né? Então começa a ter essa crise dentro da igreja, né? Uma galera é presa e tal, mas depois aí tem deixa disso ali, né? Mas tem a crise na igreja e já a moral do Dom Pedro II já fica meio que abalada com isso daqui, tá? Então ele já tem esse problema. Outra coisa que a gente tem que focar aqui, né? Durante o reinado de Dom Pedro II aconteceu o conflito mais importante da história da América Latina. Estou falando da Guerra do Paraguai. Eu já fiz um vídeo tratando dos erros históricos que muita gente pensa sobre a Guerra do Paraguai. Então você vai dar uma assistida, tá bom? Então o que acontece? O exército estava bem desprestigiado, né, diferente da marinha, né? Então o exército estava desprestigiado e eles foram para a Guerra do Paraguai. E os militares começaram a entrar e ter interesse na política, tá? A política que começa a ter esse sentimento dos militares de queremos participar da política, né, que a gente vê até hoje, né? Então, surge então movimentos dentro dos militares, principalmente de baixa patente, né, da mocidade militar, principalmente ali da região da Praia Vermelha, tá? Os militares da Praia Vermelha. O que estava acontecendo no mundo? O positivismo do Augusto Conte. Então, de ordem, de disciplina, etc e tal, né, que a gente conhece. E os militares abraçaram essa causa, né, para ter o sonho de um dia ter uma república, né. Então, eles desenvolveram essas ideias de ter um sistema positivista no Brasil, tá? Então, tanto é que depois os militares eles vão ser os responsáveis por dar o golpe final contra Dom Pedro II. Outra questão que é muito importante, a gente sempre tem que importante tratar, como o Brasil, já falei que é no ciclo do café, o Brasil vivia sob esse sistema da escravidão, né? Tristemente, sob o sistema da escravidão. Então, desde 1850, já começa a ter as primeiras leis de abolição, né? A lei do fim do tráfico, já fiz um vídeo sobre o fim do tráfico, tá aqui, né? E com esse meio do fim do tráfico também acontece ali o contexto dos imigrantes, os imigrantes trazem novas ideias, novos pensamentos, né? sobre a política, etc e tal. Depois a gente tem a lei do ventre livre, que dá liberdade para os escravos nascidos a partir daquela data, depois a lei dos sexagenários, que é para os escravos idosos, e aí chega na Lei Áurea, tá? E quando a princesa Isabel assina a dita Lei Áurea,
cara, ela está sentenciando a morte do seu governo, né? Então, por quê? Ela assina e acaba sentenciando que ela não vai ter mais reinado, porque ela seria substituta do Dom Pedro II, tá? Então, os senhores escravos, eles dão um golpe, né, na monarquia, porque a monarquia aprovou o fim da escravidão, porque com o fim da escravidão vários fazendeiros entraram em falência, etc e tal. E havia também naquela época um projeto do André Rebouças de reforma agrária, né? Então, certa elite não queria que o povão tivesse acesso a um direito básico, que é o direito da propriedade, né? Não estou fazendo nenhuma propaganda comunista aqui, mas era necessário naquele contexto uma reforma agrária, né? Então, teve tudo isso, né, da escravidão, né, de que houve os senhores escravos deram então um golpe contra a monarquia, deram esse golpe contra a monarquia e foi fundamental para depois, no dia 15 de novembro de 1889, dar um golpe contra a monarquia e a família imperial teve que fugir do Brasil, né? Teve que fugir do Brasil, viver exilado. Depois tivemos o governo do Marechal Deodoro, né, que foi um militar, né? Eles fizeram ali no começo a República da Espada, mas isso é assunto para outro vídeo que eu vou deixar aqui, tá? Então, gente, é mais ou menos isso. Se inscreva no canal, ativa o sininho, esse joinha, valeu!